Olá, nesta edição da TV Espaço Homem, estamos novamente na sede da Conferência dos Religiosos do Brasil, em São Paulo, e estamos nesse momento vindo buscar a entrevista, a opinião, né, de um homem que nós admiramos muito, porque além de coordenador da CRB de São Paulo, ele tem uma formação que creio que muitas pessoas invejam. É psicólogo, é filósofo, é teólogo, é escritor, é conferencista e padre. Então nós estamos nos referindo ao padre Rubens Pedro Cabral. Aliás, tem uma rua com o nome dele, que ele fica quietinho, não conta pra ninguém, mas a gente descobriu também, tá? Então, o que nós queremos hoje aqui com o senhor é quase que uma defesa de tese. Primeiro, os seus cumprimentos aí aos nossos internautas. Então, boa tarde para quem está acompanhando na parte da tarde, bom dia e boa noite aos que ouvirão essa entrevista em outros horários. É uma alegria voltar a conversar com os internautas, voltar de novo a temas que são sempre importantes para a nossa sociedade e registrar aqui uma opinião, registrar um parecer que pode se somar a muitos outros e ajudar a gente a se tornar melhor. Então, nós estamos diante do mapa da violência, não é? Que foi publicado recentemente pelo Fórum de Segurança, e estamos dialogando do absurdo que estão os dados aqui, nos impressionou muito, e então dissemos assim: padre, como que nós podemos, com a sua experiência, com a sua formação múltipla, trazer uma informação para as pessoas diante desses noticiários, dessas estatísticas desanimadoras? É tanta violência. Então, e como é que, assim, diante dessa violência toda, a gente consegue salvar e manter a família unida no amor, aquela busca que todo mundo, né, casa para ter um lar feliz? E essa violência é ameaça constantemente no dia e noite na vida das famílias, das crianças, enfim, ninguém mais tem paz, todo mundo preocupado, vamos falar a verdade? Então, Padre Rubens, vamos pensar assim, na sua experiência de todas essas suas formações, né? O que o senhor pode dizer desse desafio, quando leu essa pesquisa do Fórum de Segurança 2018 e disse que coisa horrível, e agora como é que a gente vai acreditar nas autoridades, nas instituições? O senhor acha que a gente pode acreditar diante disso? Então, a primeira coisa que é importante lembrar é que esse mapa da violência, na verdade, se refere até o período correspondente a 2016. A gente ainda não chegou em 2018. É um mapa da violência também aproximado, porque todas as informações que contém aqui, de uma certa maneira, foram oferecidas pelos órgãos responsáveis, que apresentam alguns dados, como todo mundo sabe no Brasil, mas também omitem outros. Então, de fato, é um relatório parcial. O que esse relatório denuncia para todos nós é aquilo que a gente consegue também sentir e perceber na nossa própria experiência. Houve um aumento da violência no Brasil, um aumento significativo da violência, do registro dessas violências, né? Também dentro dos lares, né? Antigamente a gente dizia que as ruas eram perigosas, mas agora também os lares são perigosos, com pessoas que fazem essa experiência terrível com os pais e com os filhos, e toda essa questão que se implanta aos poucos, né? Naturalmente, esse mapa, mesmo sendo parcial, nos oferece um elemento de reflexão e faz a gente pensar na possibilidade de que, de fato, algumas providências precisam ser tomadas, quer na linha da educação individual, tentando realmente auxiliar as pessoas a entenderem melhor o valor da vida, quer no âmbito coletivo. Nós gostaríamos muito que todos os investimentos que o Estado faz para a violência não parassem na corrupção. Nós gostaríamos muito que tudo aquilo que é destinado ao aparelhamento dos órgãos de vigilância, os órgãos que são investigativos dentro da nossa sociedade, não parassem na corrupção, porque a corrupção realmente consome grande parte desses recursos. É importante lembrar, dona Elizabeth, que o Brasil é um país que está
por assim dizer, hoje, vivendo a mesma experiência que se vivia nos Estados Unidos há 50 anos. O índice de violência é altíssimo e muitos desses casos não, de alguma maneira, não investigados e não concluídos. A técnica, a tecnologia evoluiu muitíssimo, mas as nossas formas ainda de tentar entender o que aconteceu e de investigar são extremamente primitivas. Por isso os casos não se solucionam e a violência aumenta. O que me chamou a atenção é que dizem assim, o feminicídio, quer dizer, as mortes provocadas dentro de casa para as mulheres e é onde está o ator principal, o homem, né? Então dizem que aumentou muito, está comprovado ali. Mas também o que espanta é a quantidade de homens mortos, né? São assassinados, mas quer dizer, e ali fica claro que eles são em maioria os assassinados e são em maioria os que matam, né? É uma coisa assim impressionante, que é uma violência diária que a gente está vendo pelos canais de TV, de internet, ao mesmo tempo em rádios, né, que está sendo noticiado. E ficou assim uma pergunta aqui no meu entendimento. Essas pessoas que estão querendo, né, matar, eu diria assim, porque não sei por que motivo essa escalada, né? Eu acho que a pessoa quer fazer isso, não sei, não seria por acaso. Eles não pensam assim que a família deles vai sofrer, eles não têm... a família acho que sofre tanto quanto ele preso, quanto ele morto, quanto, né? Como que funciona a morte nesse campo, assim, quando a gente olha a família? E que está provocando essa dor na família, vamos dizer assim, né? Aí o psicólogo que eu acho que tem que falar, não sei. Então, talvez seria bom recordar, né, que o aumento desse índice de violência também continua vinculado no Brasil com um baixo índice de escolaridade. Apesar de nós estarmos assistindo pelos meios de comunicação também a violência em outras classes, mas o baixo índice de escolaridade continua sendo uma grande pedra de tropeço. Isso para aqueles que matam e para aqueles que morrem. Outro elemento interessante que sai aqui é justamente a questão da etnia, um aumento significativo do assassinato de negros no Brasil. E um aumento significativo também do assassinato de jovens no Brasil, o que é extremamente lamentável, porque compromete o futuro da nação. Cada um desses jovens tinha grande potencial que nunca foi desenvolvido até então, até a sua morte, e nunca mais será, porque a morte realmente provoca um fim definitivo, né, em todos os sonhos, em todas as possibilidades daquele jovem. Em relação ao que está ocorrendo aqui, se a pessoa pensa, se a pessoa sente ou não sente, se ela percebe ou não percebe o mal que ela está fazendo, de fato, o nosso psique trabalha com várias frentes. E é extremamente saudável que desde criança nós aprendamos um elemento chamado empatia. Quer dizer, visualizar na dor do outro a possibilidade daquela dor ser minha. Uma outra eventual situação disso é a gente desenvolver elementos de simpatia, que ajuda a gente a olhar para o outro e perceber que de fato o outro tem elementos que de alguma maneira devem ser preservados por mim, porque são elementos que nos humanizam e nos tornam de uma certa maneira todos os seres humanos iguais. Esses elementos é que estão em processo de distorção. Hoje, cada pessoa é educada dentro da sua casa e na sua vida para olhar apenas para o seu próprio mundo. Elementos de empatia, elementos de simpatia, elementos de solidariedade vão ficando cada vez mais em segundo plano ou em terceiro plano. E cada pessoa tenta, de alguma maneira, resolver o seu próprio problema. E resolver o seu próprio problema de maneira individual e usando os instrumentos que tem. Então, quem tem cultura pode usar isso como uma forma de resolver as suas questões, ou se a cultura é apresentada de uma forma positiva. Mas quem tem uma arma vai usar esse instrumento para adquirir ou para tomar aquilo que ela acha que é direito dela e que muitas vezes a sociedade lhe priva. Então, o que está em jogo é a formação da consciência mais profunda, a ideia de solidariedade, a ideia de empatia,
o retorno aos elementos que nos humanizam. Esses elementos estão sendo distorcidos por esta questão do egoísmo, da autocentralidade, mas também pelo fato de que nós criamos cada vez mais jovens incapazes de suportar a frustração. Então, quando uma jovem lhe diz não, pela incapacidade de suportar a frustração, ele a destrói. O feminicídio é o resultado dessa dificuldade da pessoa de suportar o não que vem do outro. É um homem absolutamente impotente frente às suas possibilidades. Por conta disso, ele não suporta o não que recebeu como uma forma de transpor-se, de crescer. Mas o não para ele é insuportável e por isso ele acaba matando. Então tem vários elementos. O que é importante a gente saber que nós somos capazes de detectar muitas causas desse aumento de violência, seja em relação à mulher, seja em relação ao idoso, à criança. Nós somos também capazes de detectar as consequências disso, a fragilidade social, o medo, o aumento da ansiedade. O que a gente não consegue controlar é como nós fazemos esse meio para que realmente as soluções apareçam. Porque as soluções são de médio e longo prazo, exigem investimento, exigem pessoas honestas e comprometidas, exigem uma sociedade séria em relação ao valor da vida e infelizmente isso nós ainda não conseguimos. É interessante a observação que o senhor fez em relação à educação, não é? Mas eu fico aqui, a criança está pequenina e a gente começa a já ensinar que pode acontecer o mal para ela. Como que fica? Nós estamos dizendo para ela como é que é o mal, mas também estamos ensinando o mal, ou não? A gente está ensinando a se defender? Será mesmo? Aí eu ouvi uma palavra de uma pessoa que é especialista dizendo assim: isso não muda o risco da criança, você está adultizando esta criança. Aí, antes do tempo, inclusive, né, que isso está ocorrendo. Ao mesmo tempo, dizem que se a gente fica dizendo, olha, o senhor não deixe uma pessoa estranha ficar tocando em você, não deixe tirar sua roupinha, não, entendeu? Não deixa entrar na casa, pode levar seu material, não vá até onde, não sei o quê. Você está instruindo que poderá ter uma situação de violência contra ela. Muito bem. Mas até onde isso aterroriza a criança, se ela vai ficar uma pessoa medrosa, ansiosa e insegura. Essa pergunta foi debatida e eu achei interessante. Não é? Porque como é que é? Você educa e deseduca ao mesmo tempo? Você treina e me deixa apavorado? Não dá para entender, né, padre? Está confuso o negócio mesmo. Então, de fato, como a dona Elizabeth acabou de colocar, e ela tem muita instrução a respeito do tema, tem grandes capacidades e faz desse meio de comunicação uma forma boa, né, de ajudar as pessoas a tomar consciência do valor delas e também de muitas outras questões. De fato, como foi colocado aqui, todos esses elementos apresentados a respeito da forma da criança de se defender, de se autodefender e da forma como ela deve se controlar diante da violência, tudo isso, de uma certa maneira, amedronta e aterroriza a criança. Porque, na verdade, isso seria somente uma das pernas do caminhar de uma pessoa. O que nos edifica é quando a gente tem a possibilidade de receber as duplas informações. Quer dizer, quais as coisas que nos limitam, que nos incapacitam, quais as coisas com as quais a gente deve prestar um pouco mais de atenção e temer um pouco mais, mas a criança precisa saber quais são as possibilidades dela. Precisa reconhecer suas próprias qualidades. Ela precisa ser educada para praticar o bem com a supervisão de gente grande. Uma criança precisa saber o quanto vale o sorriso que ela tem, o bem que ela é capaz de fazer, a vida que ela vai encontrar no contato com pessoas diferentes. Uma criança precisa ser supervisionada nos dois elementos. O que ocorre, e isso realmente a dona Elizabeth tem razão, o que ocorre é que muitas vezes pais aterrorizados criam crianças aterrorizadas e o pior, criam muitas vezes crianças potencialmente voltadas para a violência. E isso é muito drástico. O que nós queremos são crianças que recebam todas as informações, que elas se conheçam, que elas sejam capazes de apreciar as suas próprias qualidades, desenvolver os seus próprios dons, que elas sejam
abençoadas pelos pais, na medida em que os pais apresentam a ela que existe um ser superior, que está acima dela, acima de mim, acima de todos nós, e que esse ser superior potencializou essa criança, tanto para evitar essas situações que desgastam e que denigrem, mas também para que ela seja capacitada para fazer o bem, para ajudar o coleguinha, para se interessar por aquele que sofre, para realmente cuidar bem da criação, cuidar bem do seu cachorro, dos seus animais de estimação, da natureza de maneira geral. Então o que foi colocado aqui diante desses educadores é uma grande verdade, porque o que nós precisamos são sempre as duas pernas. Por um lado, aquilo que a gente deve evitar, mas nós precisamos conhecer e valorizar tudo aquilo que é de bom e que precisa ser potencializado e que está dentro de uma criança e pode fazer dela um ser humano melhor. Então, voltando ainda à questão da escola, ainda pouco antes de iniciarmos aqui nosso diálogo, tínhamos até um assunto sobre a questão da escola. E nós tivemos 3 educadoras da área de coordenação, tá? Que trabalham com adolescentes. Essas senhoras muito bem formadas, enfim, foram até um local para fazer uma denúncia e ao mesmo tempo pedir orientação, né? E então eu não levei orientação porque eu ainda não encontrei a forma que eu vou colaborar, mas veja bem, os adolescentes, eles estão numa fase de tudo que eles podem se permitir, eles vão experimentar, né? Estão descobrindo o mundo lá fora, eles mesmos e tal. E é interessante a miscigenação, mesmo quando uma escola de mais alto padrão social, as diferenças, digamos assim, tá, da casa, dos hábitos, etc. Então tinha um segmento muito interessante de meninos que estavam chegando muito tristes, dizendo que o papai e a mamãe iam ser presos. E o que é? Ele escutava as notícias na televisão, né, da corrupção, prende, polícia, não sei o que e tal, e ele associava isso a algumas coisas dentro da casa dele, entende? De guardar em dinheiro, de leva não sei o que para onde, não fala não sei o que. E aí ele começou a apresentar um quadro de regressão na escola, de agressão e etc. E temor, sabe? Não se juntou mais. E aí veio outro e disse assim: nós estamos com crianças, moças, mocinhas e rapazinhos falando em suicídio. E tem outros que estão trazendo coisas com arma. Tem meninos que estão bebendo, parece que está bebendo água na garrafa de refrigerante. E é uma coisa meio batizada lá dentro. Então, o que se percebeu assim, elas sabem que tem que ter uma atitude, mas assim, elas não encontram uma correspondência, por exemplo, assim, de só elas dentro da escola fazer isso, como falou muito bem um coordenador numa palestra conosco, a gente não pode transferir para a escola o que é a responsabilidade da família, certo? É a obrigação da família ver que o filho está tendo uma alteração de comportamento e buscar ajuda, né? E a escola não estaria para esse fim, mas ao mesmo tempo ele começa a perturbar dentro da escola, né? A convivência desses polos diferentes. Então, assim, a criança acaba atingindo o outro com o comportamento dele errado, com o comportamento dele agressivo, né? De teimosia, quer dizer, ele vai fazer uma rebeldia. Então, assim, olha, no momento nós estamos numa situação de observação, mas a gente gostaria muito que houvessem mais debates nesse campo, né? Porque eles acabam eles mesmos se tornando violentos, eles levam armas para né, canivete, não sei o que mais, entende? Então há um certo, não vou dizer pavor, mas um certo assim, desconforto, né? É uma situação nova que está acontecendo com as crianças, com os jovens, né? E principalmente assim, já está acontecendo, né? Casos de suicídio, eles percebem uma mudança muito grande nessas crianças, né? E imagine como que não deve ser numa periferia, né, padre? Como é que fica a situação, então, né? Vamos então, jogar isso podemos pensar em 2 campos aqui, né, dona Elizabeth? Primeiro, que a gente gostaria de lembrar que no processo de desenvolvimento do ser humano é muito importante recordar e valorizar a dimensão do que nós chamamos de superego, né? Superego é um elemento que compõe, que constitui o nosso ser e que nos dá regras, normas e disciplinas.
A sociedade, ou as famílias de uma maneira geral, têm se comportado não para o desenvolvimento do superego no indivíduo, na criança, no jovem, no adolescente, mas um comportamento vislumbrado a partir do alter ego. Quer dizer, alguém que está do lado de fora que o controla. Às vezes controla de maneira verdadeira, às vezes controla de maneira ruim, com presentes, com viagens, com isso, aquilo, desde que a criança se comporte bem. O ideal é que haja um desenvolvimento interno do que nós chamamos de superego. O superego é que me diz e que me ajuda a julgar as situações, né? Onde é que eu vou entrar com arma, o que eu estou fazendo, o quanto eu estou bebendo, né? O que tipo de droga vai entrar na minha vida. Então essa dinâmica é uma dinâmica extremamente saudável e essa organização é uma organização primária, está vinculada no período da segunda e da terceira infância. Então é um período delicado na formação e que muitas vezes fica delegado a outros. O pai ou a mãe faz o julgamento no lugar da criança, impedindo a ela esse processo de desenvolvimento. Então essa dinâmica é que gera esse tipo de comportamento. Eu posso levar uma arma para a escola, eu posso beber até cair, eu posso isso, eu posso aquilo, porque a própria pessoa não julga. E quando alguém vem fazer o papel de alter ego, como ele já não funciona mais, então a criança ou adolescente se torna, como foi apresentado aqui, rebelde. Ele não é um rebelde, na verdade ele é uma pessoa que não tem superego. Então aquilo que é falado para ele não faz eco interno. Ele não tem alguma coisa que ecoa dentro dele. Essa é uma questão. Uma outra questão do que foi apresentado aqui é a questão do suicídio. O suicídio, o elemento morte, é trabalhado basicamente na puberdade. É na puberdade que o jovem entende que a morte é um elemento definitivo. Até então, a morte parece uma espécie de sonho, que a gente pode dormir e pode acordar outra vez. De fato, o suicídio é uma doença grave que atinge também os jovens, não é? E muitas vezes o jovem não sabe, não entende o que está fazendo, não conhece aquilo que está ocorrendo dentro dele e por conta disso se torna vítima de uma doença, se imaginando ser o protagonista do fim da sua própria vida. Então uma fantasia perniciosa que está na cabeça dele, que ele acha que ele é dono da vida e ele pode matar-se, quando na verdade ele está sendo vítima de uma doença de caráter psíquico gravíssimo, sem o conhecimento devido e sem ter noção das implicações daquilo. Existe uma grande probabilidade de que as pessoas que de fato se suicidam não sabem o que elas estão fazendo. Isso para o adulto. Imagina para o púber, para o adolescente, com todo o processo de fragilidade social. O que nós esperamos dos educadores é que eles possam, no seu processo de educação, apresentar a esses jovens nobres ideais, né? Seja na parte de arte, na ciência, na música, seja naquilo que é o desejo do jovem, que ele entenda que aquilo que ele pode fazer o potencializa para a construção da vida e o distancia cada vez mais da possibilidade da morte, que muitas vezes passa na cabeça do jovem como uma saída temporária. Ele não entende que é uma saída definitiva. Nossa, é emocionante a forma como o senhor interpreta. Bom, nós já estamos quase que encerrando, mas tem mais uma observação que foi feita aqui, em termos de famílias, né? Por exemplo, você vê a reportagem nas televisões, aí, né, programas policiais e não sei o que mais e tal. Então a família está lá desesperada, correndo, porque não sei o que, o bandido, badadi e tal, e não sei quem chora, e aí tá tudo, a família está desesperada com a violência que de fato deve ficar, né? E você vê a perseguição policial correndo e tal, e, né, e daí você vê de novo, né? Então a família, ela vai sempre aparecer na situação do desespero, nessa situação que está sendo apresentada. E aí você vê pessoas chorando a perda de parentes, o desamparo, né? Aquela situação toda trágica. E aí quem assiste também essa programação, desde bebês até os adolescentes aí, sem falar nos idosos que não tem
lá muito o que fazer, estão lá olhando isso aí, né? Agora, a pergunta é o seguinte: na vida real, a família sofre muito mesmo, né? E como lidar no reacendimento da esperança dessas famílias, né? Deve ser terrível para essas pessoas em periferias que não têm muitos limites para conviver, não é? E saber que casinha do lado teve uma tragédia lá violenta, crianças foram estupradas na 2 quarteirões ou 1 ali. Então eu quando me trouxeram isso aqui, eu também achei que é terrível, né? Não sei explicar, né? A gente está fazendo uns levantamentos aí para ver da questão do acesso à justiça, e eu não vejo um acesso à justiça para isso, né? Porque eles estão injustiçados lá naquele negócio que nenhum animal provavelmente viveria naqueles cantinhos, né? E eles têm que criar ali seus filhos, eles têm que educar seus filhos, eles têm que sair, trabalhar, deixar lá, né? E essa violência instituída dentro das famílias, né? O que é assim, todas as religiões poderiam ter digamos assim, um espaço lá físico, geográfico, pessoas conversando no dia a dia, independente da fé, né? Assim, seria uma saída ter mais alternativas sociais, de diálogo, de pelo menos essa pessoa ir lá expressar seu sentimento, ouvir uma palavra de esperança. Tá faltando isso também, não tá, Patrícia? Vamos ser sinceros. Acha que... Não tem nada para animar a pessoa, não tem nada para deixar a pessoa assim, poxa vida, ter uma palavra de esperança, né? Não sei se é a fé que está faltando ou se está faltando mesmo a acolhida, né? Eu acho assim que é muito faltar a acolhida das pessoas, né? Do sentimento com elas. Então eu quero agradecer mais uma vez, né? Dona Elizabeth sempre tem grandes questões aqui para a gente resolver. De fato, a gente precisa olhar de novo essa questão sobre 2 perspectivas. A primeira perspectiva que geraria grande esperança na vida familiar é o fim da impunidade. Isso geraria muita esperança e isso poderia ser vivenciado em todos os níveis. O fim da impunidade para políticos corruptos, o fim da impunidade para pessoas que cometeram atos delituosos, porque só apenas 10% das mortes, de 8 a 10% das mortes que ocorrem no Brasil são efetivamente esclarecidas. Isso significa que 90% dos seus assassinos e também das vítimas e tudo isso passam por uma espécie de invisibilidade social. Eles continuam vivendo e continuam fazendo os males que fazem. Então, o primeiro alento para uma nova vida familiar seria o fim da impunidade. A impunidade gera essa sociedade absolutamente fragmentada que nós vivemos hoje, onde cada pessoa leva vantagem naquilo que ela tem e que ela acha que é por direito dela, não é? E tudo aquilo que ela faz passa impune, se torna invisível diante do tecido social. Essa é uma dinâmica, e uma dinâmica de grande responsabilidade daqueles que se propõem, de fato, a levar o país adiante, seja através de cargos políticos, jurídicos ou institucionais de quaisquer naturezas. Então esse é um elemento importante que a gente não pode deixar de constatar. O segundo elemento importante, aí vem o que a dona Elizabeth falou também, é a questão de entender que nós não estamos sós. O ser humano não nasceu para viver sozinho. Nós nascemos para viver em comunidade, e essa comunidade deve ser, ou deveria ser, a mais harmônica possível, para que a gente tivesse nossas necessidades satisfeitas através das relações sadias uns com os outros, mas nós também nascemos para viver uma relação positiva com um ser superior. O homem e a mulher não podem ser deuses de si mesmos. Isso cria uma fragilidade interna muito grande. Essa espécie de deificação de si mesmo destrói a natureza humana, impedindo a gente de nos certificarmos e de cultivarmos verdadeiros valores. Então, se a família tem a presença de um ser superior, não é? Se o pai, que é o chefe da família, apresenta para o filho um ser que está superior a ele,
e que a quem realmente a gente deve uma experiência de amor fraterno e que cria novos vínculos entre nós. Então essa experiência de algo que está acima de nós, que nos compreende, que nos acolhe, que nos aconchega, que nos dá possibilidade, nos enche também de esperança. E essa semana a igreja toda do Brasil está celebrando a Semana Nacional da Família, para valorizar a família. E lembrar de novo que a base de toda vivência familiar é o Evangelho de Jesus, para nós que acreditamos em Jesus, não é? São os livros de Buda para quem é budista, são as instruções de Alá para quem é maometano. Quer dizer, nós temos instruções, leis, normas jurídicas bastante suficientes. O problema é que nós não entendemos que não somos deuses e desprezamos essas normas e vamos viver do jeito que a gente acha que deve viver. Mas para mim, uma grande fonte de esperança seria essa transformação social básica, do fim da impunidade, isso gera transtornos terríveis no meio de nós, e do fim da autossuficiência, não é? Somos seres humanos, precisamos da presença de um ser superior que de fato nos preencha, que nos dê motivação para continuar vivendo, que faça a gente desabrochar como pessoas, para que nós possamos de fato criar um mundo melhor. Agora, não dá para fazer isso individualmente. A fé não é somente um elemento individual, uma dose que eu recebo em mim, mas é um elemento de coletividade no sentido positivo, de aceitação das diferenças, de comunhão das ideias, de assertividade em relação ao bem que cada um e cada uma pode fazer. O que a gente espera é que nós tenhamos também, por causa do trabalho dessa semana, famílias renovadas, com maior vontade de alimentar nos seus filhos e filhas o desejo de ser feliz, não de maneira egoísta, mas de maneira solidária. Nossa, que bonito, hein, gente? Eu gostei mesmo e aprendi bastante, né? E creio que também motiva o que nós conversamos aqui, para que as comunidades de bairros venham debater isso, né? Eu acho que é importante, assim, partindo dessa premissa, até mesmo dos dados estatísticos, e as pessoas, né, do Fórum de Segurança, que foi muito útil esse lançamento agora, eu acho que traz uma luz, embora anterior, como você está dizendo, mas muito bem elaborado. E é uma forma que as pessoas têm, por exemplo, até pessoas que estão aposentadas ou na ativa, que sejam sociólogos, psicólogos, como o senhor aí, né? A gente que é assistente social, pelo menos tirar um horário lá, um enfermeiro, enfim, e vai lá dialogar com aquela comunidade, né? Que eu acho assim, se cada um cuidasse de 3, 5 famílias para bater um papo, já resolveria bastante, né? Pelo menos por semana. Também temos aí policiais que são muito bem treinados, que estão aposentados, tem bombeiros, né? São pessoas com preparo bom para atender o lado humano. Tem tantos professores aposentados também, né, que poderiam... Às vezes a pessoa tem medo de entrar naquela comunidade, mas poderia estar fazendo esse trabalho, por exemplo, como eu digo, não precisa ser só numa igreja católica ou evangélica, tem tantas confissões religiosas, tem as associações de bairro, né, padre, que poderiam estar. Tem um trabalho belíssimo que eu tenho visto ultimamente, é de um cabeleireiro na comunidade dele. Ele chegou a fazer um salão, lá ele faz reuniões, né? Treina meninos em coisas de arte, ele treina meninos para, por exemplo, assim, serem palhaços, teatro, música, vê que bonito, né? Chama os pais, que, né, conversa, dialoga, vê quem está desempregado, quem não está, quer dizer, então, eu acho que assim, é bacana isso, ver uma pessoa integrada na comunidade, na região que ele mora, né? E todos desenvolvem, se tem alguém com probleminha de trabalho, de doença, naquela comunidade todos se juntam e ajudam. E acho que é um exemplo que deveríamos deixar aqui, não é? Também aí recesso do Dia dos Pais, e esse cabeleireiro, então, ele para mim é um exemplo de homem na comunidade, e o senhor um exemplo de liderança, não é? De tanta formação que nos orgulha e nos motiva muito a continuar explorando o seu conhecimento. Tá? Nós temos a agradecer, Padre Rubens, que é assim que a gente lhe chama todo mundo, né, carinhosamente. Eu deixo as suas despedidas aí. Eu também quero agradecer a Ana Elizabeth, mais uma vez ela está aqui entre nós, na CRB de São Paulo,
e queria recordar que infelizmente a nossa sociedade permitiu àqueles que não querem o bem do outro, mas somente o bem individual, se organizarem em grandes institutos, em grandes sindicatos do mal, como já aconteceu em outras sociedades, infelizmente. Nós estamos um pouquinho atrasados. Nós que acreditamos no bem, muitas vezes o fazemos de maneira individual, por isso a gente resolve pouca coisa. Já Dom Helder Câmara dizia de uma maneira bem bonita, né? Não trabalhe sozinho, né? Busca a ajuda do outro, celebra a vida com o outro, né? Procura construir redes de organização e de manutenção do bem. Assim a gente vai poder combater todo esse sindicato do mal que campeia a nossa sociedade e que é acrescido da impunidade, da falta de educação, da falta de cuidados pessoais e sociais. Acrescidos de tudo isso, dá esse caldo social intragável que nós vivemos nos dias de hoje. De qualquer maneira, para você, caro internauta, onde quer que vocês estejam, que Deus abençoe, ilumine e guarde a você, te dê condições de continuar construindo a sua vida para o bem e ajude a Dona Elizabeth a continuar fazendo bem o trabalho dela. Mas aí também não vale. Tem que cada um ter sua família abençoada, aí é legal. Bom, estou brincando com o senhor, com todos vocês aqui. Olha, foi muito gratificante conversar. Eu até estava, sinceramente, a gente atravessada com essas perguntas, porque as pessoas trazem para mim e eu não sou uma especialista para responder. Mas eu creio que hoje nós respondemos tudo, né, com uma formação de 6 especializações aqui do Padre Rubens, além da liderança dele aí que atinge milhões de pessoas, e estamos muito gratificados por essa oportunidade. Um grande beijo no coração, gente. Até a próxima TV Espaço Homem. Homens, nós estamos precisando de vocês ajudando aí, hein? Até lá.